Olá, povo amado, mais uma palavra aqui para edificar a sua vida, para ajudar você na sua fé. Eu quero falar sobre a questão do pecado em si. Muitos de nós confundimos a questão do pecado, né? Porque a palavra pecado quer dizer errar. E nós erramos no começo, erramos o alvo. Adão errou e em Adão todos nós erramos. Adão, ele foi a nossa origem, o primeiro homem. E quando ele começou a reproduzir, quando ele começou a ser pai, ele já era pecador. Portanto, a sua semente já foi sendo liberada, contaminada pelo pecado. Por isso que todos pecaram em Adão. Eu sempre entendi, desde o início da minha conversão, que o homem não é pecador por praticar pecados. Ele pratica pecado por ser pecador. Certo? Então a nossa tendência como seres humanos é tornar pessoas mais culpadas, culpáveis, pelo número de pecados que elas cometem. E isso, de alguma forma, não é errado, porque os muitos pecados trazem consequências. Mas não podemos negar o fato de que uma pessoa, por exemplo, que não comete muitos pecados, mesmo assim ela é pecadora. E eu gostaria então de usar como exemplo o ser humano, o homem do sexo masculino, né? Porque todo ser humano é homem, é o homem do sexo feminino e masculino, né? Então, nós, como seres humanos do sexo masculino, somos reprodutores. Deus nos fez reprodutores. Então o homem, ele é essencialmente um reprodutor. Agora, quando é que o homem passa a ser um reprodutor? Quando ele reproduz ou quando ele nasce? Quando o homem nasce, ele já é um reprodutor. Está na sua essência. Ele foi feito para isso. E aí, quando ele passa a cumprir essa função, reproduzindo, tendo filhos, então ele passa a ser um reprodutor que produz, que está produzindo. Da mesma forma, você pode entender em relação ao pecado. O homem não é pecador porque ele pratica alguns pecados. Não passa a ser pecador quando ele pratica alguns pecados. Quando ele nasce, ele já é pecador. Porque ele está na sua essência, a capacidade de pecar. Agora, o que nós precisamos entender? Quando entregamos a vida para Jesus, Ele perdoa o nosso pecado. Ele nos perdoa, nos redime, né? E Ele nos liberta, né? Nos perdoa dos pecados que nós praticamos. Então assim, o que acontece? Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu não deixo de ser pecador. Está na minha essência, eu ainda consigo produzir pecados, porque eu sou pecador, né? Eu tenho essa capacidade de pecar. O que eu devo entender é que eu sou um pecador perdoado, redimido, comprado por Jesus. É tipo assim, Ele comprou a minha dívida, o fato de eu ser pecador, e Ele diz assim, olha, eu pago a sua dívida, eu respondo por você. Se você decide crer em mim, se você decide me obedecer, confiar em mim, entregar sua vida a mim, eu respondo pelo que você é. Você é um pecador comprado, ok? Era um escravo do pecado, agora você é um escravo meu. Na essência é assim. E aí, qual deve ser a nossa postura a partir de então? Lutar para não cometer pecados. Porque eu sou pecador em essência. E eu tenho que vigiar para não cometer pecado. Então, o homem do sexo masculino, ele é um reprodutor. Mas ele só reproduz se ele quiser. Entendeu? Então, ele é um reprodutor que não precisa reproduzir se ele não quiser. Não é porque ele é reprodutor que ele é obrigado a reproduzir. Então, a Bíblia fala sobre a luta da carne com o espírito, do espírito contra a carne. A Bíblia fala sobre da renúncia diária que devemos fazer. Então todo mundo sabe quais são as coisas que representam um pecado, que quando você pratica você está acumulando uma lista de pecado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que
Aquele que semeia, colhe. Quem semeia na carne, na natureza adâmica, colhe corrupção. Quem semeia no espírito, colhe vida e paz. Então, nosso grande desafio como cristãos perdoados é não entregar mais o nosso corpo para o pecado em si. Porque a prática do pecado vai fazendo com que o inimigo tenha legalidade. Mas enquanto estivermos vivendo em obediência, sem praticar os pecados que a nossa natureza naturalmente, ela tem capacidade de reproduzir e muitas vezes nos inclina a reproduzir, se nós evitamos isso, então estamos santificando nossa vida. Então nós não podemos perder essa consciência. Sou um pecador perdoado e que devo evitar os pecados para que eu tenha vida e paz. O apóstolo Pedro disse assim, olha, se vocês por serem justos, têm uma postura firme contra o erro, estão sendo perseguidos por causa do evangelho, vocês são bem-aventurados. Mas se por causa da injustiça, do pecado que vocês cometem, vocês estão sendo espancados, então é vergonha para vocês, né? Então, nós podemos, com a consciência de que ainda somos pecadores, evitar estar reproduzindo o pecado na nossa vida. Saiba, você, por mais santificado que você se sinta, por mais que você esteja bem, não esqueça que você é um pecador. Que você tem capacidade, potencial para pecar. E, portanto, você precisa vigiar para não deixar que essa natureza te domine. E continuar em obediência a Cristo, evitando os pecados, é o caminho que nos leva a sermos vencedores e nos torna em condições para estar de pé na volta de Jesus. Então resolva o problema dos pecados, porque o problema do pecado em si, Jesus já resolveu na cruz. Mantenha-se em fé nele, lute para renunciar, negar-se a si mesmo e está tudo certo. Deus te abençoe em nome de Jesus.